Olá, queridos irmãos, alegria estarmos mais uma vez estudando a Palavra de Deus em nossa escola bíblica dominical. Sejam bem-vindos para que possam participar conosco, hoje estudando os capítulos de número 32, 33 e 34 do livro dos Êxodos. Então, você que está assistindo, participando, abra sua Bíblia, e acompanhe o estudo que estaremos trazendo ao seu coração através da revista Compromisso, que é a revista que estudamos em nossa EBD. Também temos a revista Realização, que tem o mesmo tema, em nossa EBD também. E quero agradecer a Deus a oportunidade de estar falando com você e pedir ao Senhor que abençoe a sua vida e que o seu coração esteja acessível à palavra de Deus. O tema deste estudo, que é o estudo de número 10, é interlúdio espiritual. Um tema interessante, né? Até curioso, mas no decorrer da explanação você vai compreender o porquê o autor chama a lição de número 10 de interlúdio espiritual. Nos capítulos anteriores ao estudo, queridos irmãos, nós podemos focar os assuntos importantes da história do povo de Deus a partir do Êxodo, da saída do Egito para frente. E na caminhada, no deserto, em direção à terra prometida. Nestas abordagens anteriores, ou seja, da lição 1 até a lição de número 9, os temas trataram sobre confirmação da aliança do Senhor com o povo, sobre a promessa de conduzir o povo até o seu destino e garante a presença do Senhor durante toda a caminhada. A garantia da presença do Senhor no meio do povo durante toda a caminhada. Nesta caminhada ele conduz o seu povo através da sua presença. Olha que coisa interessante. E esta presença do Senhor em meio ao povo de Israel, até a chegada a Canaã. E também nesta caminhada o Senhor vai atuar dando vitórias ao povo, através da expulsão daqueles que ocupavam indevidamente a terra de Canaã. Então, e assim temos mais um item que foi estudado, que tem sido estudado, que é o Senhor mostrando para Israel o seu intento, o seu desejo de chegar com eles à terra prometida. Então fica claro para a gente, quando estuda os textos narrados em Êxodo, fica claro para nós que o cumprimento dessas promessas dependeu da fidelidade de Israel ao Senhor. Então o Senhor prometeu, mas o cumprimento das promessas ao povo estava a cargo, estava afeto à fidelidade do povo de Israel ao seu Senhor. Se desejamos o cumprimento das promessas do Senhor, irmãos, e claro que Deus tem promessas a cumprir, em nossas vidas que estão registradas na palavra, e se cada um de nós deseja o cumprimento dessas promessas, à luz do estudo do povo de Israel, o meu comportamento e o seu comportamento, o comportamento da igreja, é o mesmo. Deus quer ver em nós nossa fidelidade, nosso compromisso com Ele, e fidelidade esta que nos possibilita ver o Senhor agir no meio do seu povo, ver o Senhor agir no meio da igreja. Nós sabemos, irmãos, que como as coisas aconteceram nesta caminhada, Moisés à frente e da saída do Egito, passando pelo deserto, e nós sabemos que
acontecia entre o povo de Israel, conduzido por Moisés, momentos que o autor então chama de interlúdio espiritual. Então, o que quer dizer esta palavra, né? A palavra interlúdio, ela aparece nas composições musicais. E nas composições musicais, ela tem o significado de pausa. Pausa. O que se pode, então, aplicar também na visão do autor na lição. Quando o autor usa esta palavra, ele está querendo dizer, ou se refere, a um intervalo de tempo que interrompe alguma ação. Pausa. Certo? E você vai entender que intervalo foi este. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, o significado da palavra interlúdio como título da lição de número 10 é este, né? A interrupção de uma ação esperada, ou pausa. No caso de Israel, então, como isto aconteceu? Você pode perceber na leitura do capítulo 32, 33 e 34, a narrativa desses acontecimentos. Neste caso, o interlúdio espiritual em relação a Israel é que enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as leis do Senhor, as instruções para a vida da congregação e para a consagração do povo, Moisés está lá, recebendo do Senhor, cravado nas tábuas, as leis, com palavras vindas do Senhor, diretamente do Senhor, escritas pelo Senhor. Na planície, o povo se corrompia. E há um interlúdio aí, uma pausa, porque até aqui o povo vinha sendo conduzido e dando a entender, não é, que aquele povo sabia muito bem de que Deus estava na direção. Mas quando Moisés está lá no Monte Sinai, passando dias e dias ali, Josué está pertinho dele, mas não junto dele, e dias, o povo ficou como que desesperado. E o povo então se corrompia. E surgiu então a apostasia. O primeiro ponto, né, do significado da apostasia aparece exatamente neste momento aqui. O que é apostasia? Eu acho que você sabe, né, irmão? Mas se não sabe, aqueles que não sabem, a apostasia ou apostatar significa negar a fé, negar aquilo que cremos. Então eles, com as atitudes daquele povo, aquela atitude, né, de se corromper diante de um bezerro de ouro, eles estavam negando a sua fé, negando o que tinha recebido por toda longa caminhada, Deus falando com eles, como deveria ser, através de Moisés, é claro, e Arão. Então, aquele povo não era inocente. Aquele povo sabia qual deveria ser o seu comportamento. Mas aqui, longe de Moisés, eles se corrompem e surge então a apostasia, acompanhada de um ato idólatra, não é? O que aconteceu? Arão estava lá. Moisés, quando foi, deixou a congregação, não é, sob os cuidados de Arão. Arão está lá. Mas o povo ia a Arão, Moisés está demorando. Arão. Então, Arão foi ouvindo a reclamação do povo. Você já percebeu que durante toda a caminhada do povo em Israel, o povo reclamava demais? Será que isto acontece hoje? Você pode refletir sobre isso? Quantas vezes, né, nós encontramos pessoas reclamando? Deus está agindo, mas ela continua
como não percebendo a ação do Senhor. Então, Arão é seduzido a construir um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Você deve se lembrar que Arão, ele era profissional, né? Quando estava no Egito, ele era chamado para fazer as esculturas. Então, ele era um artífice. Então, ele tinha esse talento, esse dom. E ele, então, mandou trazer ouro, né? Pendentes, brincos, etc. Tudo que era de ouro, metal precioso. Colocou no buril, derreteu. E quando, mais para frente, você vai ver qual é a resposta que ele vai dar a Moisés. Mas ele fez foi isso. Ele derreteu, né, aquelas peças de ouro e fabricou o bezerro. E o povo, agora em grande alarido e festa, celebra diante daquela imagem. Aqui está exatamente a ação de apostasia daquele povo, negando a sua fé no Senhor. O autor da lição, ele até faz uma nota, né? A nota que ele faz nos itens da lição, o autor chama este momento de carnaval fora de época. Porque foi festejado, dançava, havia orgia, havia danças, gritos, alaridos, né? Fortes. Então, era como um carnaval fora de época, como o autor chama na lição. O que a gente pode observar aqui, irmãos? O que a gente pode observar, você, meu irmão, você, minha irmã, é que a figura e presença de Moisés era marcante naquele povo. A figura do líder presente era muito marcante. Outra coisa que a gente observa aqui é que o povo parecia não saber esperar pela ação divina sem que o líder estivesse com eles. Ou seja, eles só entendiam que Deus estava agindo quando o líder estava ali. E Deus age, né, com a minha presença, com a sua presença, né, com a presença de um líder ou não, Deus é capaz de agir. Então, aqui neste primeiro momento da lição de número 10, a gente está exatamente identificando esses acontecimentos na experiência de Israel, que traduz para nós um momento do seu interlúdio espiritual, de uma pausa, de tudo aquilo que receberam do Senhor e agora rebeldes e estão como que rejeitando, né, com a sua prática aquilo que recebeu. O segundo momento da lição mostra-nos que aquela atitude era uma quebra da lei. Uma quebra da lei. Já se sabia, porque Deus já havia dito. Moisés está lá no Sinai recebendo por escrito. Mas Deus já havia dito através de Moisés que não terás e nem farás outros deuses diante de mim. Ora, se era para não fazer e nem ter, eles já conheciam isto. Eles tinham este conhecimento, talvez não tinham a compreensão total, não é? Mas tinham conhecimento. E o bezerro de ouro, irmãos, não surgiu por acaso, como Arão intentou dizer a Moisés depois, né? Coloquei o ouro no fogo e saiu isso aí. Que coisa, né? Não surgiu por acaso. Arão quis fazer crer, né, que isto pudesse ter acontecido. Mas o que a gente percebe aqui é que na atitude daquele povo há uma deliberada apostasia, negação do poder de Deus na vida deles. E o próprio Deus, irmãos, olha que coisa muito interessante. Enquanto Moisés está lá no Sinai, o próprio Deus, está aí, capítulo 32, 33 e 34 do Êxodo, tá? Tudo que vou falando você vai conferindo aí. A gente está fazendo aqui um resumo. E o próprio Deus
avisa a Moisés para descer. Você pode imaginar, mas por que, Senhor, eu tenho que descer? Você não tem mais nada para falar, não? Não, Moisés, desce. Desce porque o povo se corrompe. Moisés recebe a ordem do Senhor para descer, porque o povo estava se corrompendo na planície do Sinai. E quando ele se encontra com Josué, Josué chega a dizer assim para Moisés: ouço o som de grande festa. E Moisés diz para Josué: não é uma festa, porque o Senhor já tinha dito para ele que eles tinham construído um bezerro de ouro e que estavam festejando e celebrando aquela imagem. E Moisés diz para Josué: não é uma festa. O povo está se rebelando contra Deus. Moisés agora vai ao encontro do povo. Imagina ele descendo o Sinai, não é? Sabendo de tudo que está acontecendo, escutando. E quando ele chega diante do povo, ele fica tremendamente constrangido, sentido. E o texto diz que ele quebra a tábua da lei diante do povo. Tábua que posteriormente nós vamos ver que ela é refeita, mas aqui neste momento, como uma atitude, uma reação de confronto diante daquele povo, ele quebra a tábua. O que a gente vai perceber então, irmãos, é que Deus vai punir os desobedientes, aqueles que não se arrependeram. Porque o Moisés, depois de ter chamado a atenção do povo, depois de ter lembrado o povo que não deveria ter feito aquilo, depois de ter conversado com Arão, Arão mostrou-se arrependido. Moisés convidou para que aqueles que fossem do lado do Senhor passassem para o lado dele, para ficasse ao lado dele. E alguns passaram e outros permaneceram sem o arrependimento e sofreram com a morte o castigo da sua rebeldia. Seguindo então, irmãos, a lição, nós vamos ver que Moisés agora ele se apresenta como intercessor do povo, não é? O espírito de intercessão vai pairar em Moisés, vai estar presente na vida de Moisés. No texto aí, capítulo 32, versículos 30 a 32, a gente pode perceber esta apaixonada intercessão de Moisés. Uma oração apaixonada em favor do seu povo. Quer acompanhar a leitura? Olha como é que está escrito. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura, farei propiciação por vossos pecados. Assim, tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus de ouro. Agora, pois, perdoa, Senhor, o seu pecado. Então Moisés intercede pelo povo e diz: olha, se o Senhor não fizer isto, risca-me até mesmo do livro que tens escrito. Mas Moisés colocou a sua alma nesta oração, irmãos. E nós precisamos orar assim como Moisés, intercedendo uns pelos outros. Não foi uma formalidade a oração de Moisés, de forma alguma não foi. Mas foi a expressão da sua dor. E por isso ele intercedeu de forma misericordiosa por aquele povo. Aí nós vamos perceber Deus respondendo à oração de Moisés, quando diz que aqueles que desobedeceram seriam castigados, mas que a presença do Senhor se faria, estaria com eles, ele ia caminhar com o povo. E Moisés voltou e trouxe essa notícia ao povo. E o Senhor garante a sua divina presença. E a gente percebe muito bem que o autor da lição coloca para nós que
em toda a caminhada de Israel pelo deserto até a terra prometida, o que mais se percebe aí é a presença do Senhor. A presença do Senhor em toda a caminhada. Caminhando ao lado do povo durante todo o trajeto. E você deve se lembrar que foram 40 anos, até mesmo por causa da desobediência do povo. Não foi um trajeto de poucos dias, não é? Até era para ser, era em menor tempo, em tempo menor. Mas devido à desobediência do povo, exatamente neste ponto, o Senhor diz que só passaria adiante depois que passasse toda aquela geração. Mas o povo contava com a presença do Senhor. Dá uma chegada lá no texto de Êxodo 33. Olha o versículo 14, o versículo 14 e versículo 15. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ou seja, o Senhor já estava percebendo que Moisés estava tremendamente cansado. Mas cansado da viagem? Sim. Cansado do exercício do ministério? Sim. Moisés não era tão novo, né? Você se lembra que quando ele saiu do Egito, ele tinha 40 anos. Quando ele foi chamado em Midian, foi 40 anos depois, então ele já tinha 80. A essa altura aqui, não sei se foram 40 anos, mas aqui a essa altura ainda não tinha chegado aos 40 anos, mas digamos que Moisés já liberava aí os seus 100 anos de idade. Então não era tão novo. As energias naturalmente desgastadas. E o Senhor disse, eu irei com você, para que você descanse. Sê tu mesmo. Eu irei com você. E tu fale ao povo, que eu ajudarei o povo, para que possam subir daqui. E Deus então demonstra a sua misericórdia e perdão àquele povo, né? Olha que coisa interessante. Ao povo que se arrependeu, é claro, né? Deus demonstrou a sua misericórdia e seu perdão. E determina caminhar com o seu povo. Determina agir poderosamente em favor do seu povo. E além disto, ele diz para o seu povo que eles chegariam sim à terra prometida. Então, a presença do Senhor se faz notória, verdadeira, no meio do povo, quando ele demonstra o seu carinho, a sua misericórdia em perdoar o pecado do povo, e caminhar com aquele povo. Seguindo a lição que o Senhor tem para nós, que é a lição de número 10, há um momento que o Senhor vai resgatar na sua aliança com o povo, e vai não apenas resgatar, mas vai firmar a questão das leis. E quando ele está agindo para que novamente as leis fossem gravadas nas tábuas, a glória do Senhor se resplandece ali diante de Moisés. Moisés volta à presença do Senhor com as tábuas. Com novas tábuas, não é? Porque aquelas foram quebradas. E o Senhor reescreve as leis e diz que agora leve-a e diga ao povo que eles precisavam cumpri-las. Você sabe que essas leis se referem aos 10 mandamentos. Então ele reescreve aquelas leis naquelas tábuas, e aquelas tábuas são levadas na presença do povo e apresentadas as leis para que pudessem cumpri-las. E aquelas tábuas então caminham com o povo, depois ela é colocada na arca, no tabernáculo, e o povo então vai se lembrar das leis para cumprir durante a sua caminhada e a chegada na terra prometida. Veja, irmãos queridos, que acontece quando Moisés retorna do arraial. Aliás, retorna do monte para o arraial. Olha o versículo de número 29 e 30 do capítulo 34. Diz assim: e aconteceu
que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de falar com o Senhor. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Moisés esteve diante da glória do Senhor. E a glória do Senhor resplandeceu diante de Moisés. E o seu rosto, a sua pele, foi impactada, contagiada com o brilho da presença do Senhor. O brilho do rosto de Moisés não era, irmãos, um poder dele próprio. É interessante que você observe este ponto aqui. Não era um brilho próprio. E olha que hoje tem muita gente querendo buscar brilho próprio, não é? Não. O brilho do rosto de Moisés era o brilho da presença de Deus. O brilho da presença de Deus. Então nós precisamos compreender aqui que Moisés era alguém muito íntimo do Senhor. O Senhor conversava com Moisés, falava com Moisés e se apresentava a Moisés, revelando a sua glória. E agora, quando ele volta para junto do seu povo, o seu rosto brilha, não é? Tanto que ele precisou colocar um véu, não é? E quando ia à presença do Senhor, ele tirava até que aquele brilho fosse desvanecendo, fosse saindo. O que a gente aprende, irmãos? Nós aprendemos aqui, não como a experiência de Moisés, mas a Bíblia Sagrada diz que a gente deve brilhar. Aliás, há um hino que diz, brilha no meio do teu viver. A gente canta às vezes sem perceber, não é? Que é bíblico brilhar no meio do viver, na nossa convivência com as pessoas. Por quê? Porque nós devemos deixar a luz de Cristo brilhar através do quê? Dos nossos atos, das nossas atitudes, da maneira como nós celebramos ao Senhor e cultuamos ao Senhor. Olha o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, a glória que resplandeceu sobre Moisés foi a glória do Senhor, que fisicamente impactou o seu corpo, o seu rosto. Nós não temos o impacto físico, mas nós podemos deixar a luz do céu brilhar através das nossas atitudes. E a palavra do Senhor diz que nós somos luz para este mundo, vós sois a luz do mundo. Não é? Então nós precisamos permitir que as pessoas vejam a luz de Jesus em nossas vidas, ou através de nós. Então, esta lição interessante que aprendemos aqui. Bom, irmãos, com esses destaques, nós já vamos chegando aqui à conclusão com algumas aplicações. Algumas aplicações interessantes à luz do estudo da lição de número 10 da nossa EBD. Primeiro, Deus continua conduzindo o seu povo. Assim como Ele conduziu o povo de Israel, assim como Ele conduziu a história do povo, atravessando os tempos dos profetas, dos reis, profetas, passando pelos dias, dos apóstolos, passando pela igreja primitiva e a história da igreja se espalhando pela obra missionária até chegar a nós e de nós para o futuro, Deus continua conduzindo a sua igreja. É importante que você não tenha dúvida disto. Você que está participando da nossa EBD, ou você que em algum momento vai estar assistindo este vídeo, você coloca isto no seu coração.
Deus continua conduzindo a sua igreja. Ele conduz a sua igreja fazendo uma correlação com a terra prometida, né? a Canaã de Israel. Nós podemos dizer que Deus continua conduzindo o seu povo, a sua igreja, até que a igreja também possa chegar à terra prometida, a eternidade com o Senhor. Segunda aplicação: na caminhada, o povo de Deus deve manter-se firme, fiel. Olha que aquele povo de Israel, né, tinha altos e baixos. Você, lendo o livro do Êxodo, né, você vai perceber isso. Tanto que Moisés, mais adiante, lá no Deuteronômio, ele vai como que fazer uma recordação de toda a lei, para que pudesse passar o cajado, né, da liderança para Josué, perdão. Ele vai recordar toda a lei, para que o povo pudesse chegar à terra prometida atualizado em relação às leis. Porque foram tantos os momentos altos e baixos que aquele povo passou. E nós, enquanto servos do Senhor, podemos identificar momentos de altos e baixos também, na relação do povo de Deus com o seu próprio Deus. E nós precisamos então se esforçar para nos manter firme. E olha que nós estamos vivendo um tempo também de apostasia, irmãos queridos. Um tempo de atitudes, ações, de muitos pregadores até, negando a palavra de Deus, negando a fé. Mas nós devemos nos manter firmes, cumprindo os ensinos do Senhor, os seus mandamentos. Eu sei que é um desafio tremendo para este tempo que Paulo chama, quando escreve a Timóteo, não é? De tempos difíceis. Eu tenho dito isto algumas vezes, mas é um desafio. E se é um desafio, aceitemos, né, esse desafio. E assim como o Senhor requereu fidelidade do seu povo no passado, Ele requer também fidelidade do seu povo no presente e no futuro. Que outra lição eu tenho aqui? É que o Senhor ouve a oração do servo fiel. Assim como o Senhor ouviu a oração de Moisés em muitas ocasiões. Não foi uma vez só, não. Foi neste tempo aqui, quando houve este interlúdio espiritual e da desobediência do povo diante daquele bezerro de ouro, não é? E o povo é conclamado ao arrependimento, e o Senhor Moisés leva ao Senhor a sua oração. O Senhor ouviu e respondeu. Assim o Senhor continua ouvindo a oração, a intercessão dos seus servos fiéis. E a última aplicação que tenho aqui, que eu posso entender nesta lição, para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja do Senhor hoje, é que através de nossa vida cristã, consagrada, nos apresentando diante do Senhor como servo fiel, sem dúvida, cada um de nós há de resplandecer a glória do Senhor neste mundo. A sua igreja há de resplandecer a glória do Senhor na sua atitude, não é? De igreja fiel, de igreja que trabalha, de crentes fiéis ao Senhor, consagrados ao Senhor. Nossas atitudes hão de fazer com que a glória do Senhor seja resplandecida diante das pessoas. Então, irmãos, esta é a lição que temos para este momento, que o Senhor nos fala o coração, e quero louvar a Deus pela oportunidade de chegar ao seu coração e convidá-lo a estar sempre, não é, participando das nossas EBDs, seja ela presencial no templo da nossa igreja ou online, né, quando assim for necessário você estar participando. Vamos orar assim ao Senhor, agradecendo a oportunidade desse estudo e agradecer a Deus a sua participação também, e aproveitar para orarmos por este tempo, não é?
em que estamos vivendo, em que o mundo passa por momentos difíceis. Passamos há pouco tempo com cidade vizinha nossa, não é? Passando por momentos difíceis, e agora a Ucrânia passando por esse tempo de guerra, e o povo de Deus passando também por esses momentos difíceis ao longo da sua experiência. Vamos orar então, e assim agradecer a Deus o estudo que nós recebemos do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por este momento na tua presença. Obrigado, Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Que as experiências do teu povo no passado possam servir de referência para nós no presente, para que possamos ser um povo fiel, dedicado ao Senhor, que resplandeça a sua glória, a sua palavra transmitida com fidelidade ao coração das pessoas. Abençoa cada um dos meus irmãos que participaram da EBD, estudando a tua palavra conosco. Abençoa a nossa igreja, abençoa, Senhor, este tempo difícil na vida do povo da cidade de Petrópolis, na vida também do povo na Ucrânia, e por que não também, ó Deus, em favor da Rússia e das nações ao redor do mundo, para que haja paz, paz verdadeira, mas que este mundo possa conhecer Jesus, que disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não a paz que o mundo conhece, mas a paz perene e verdadeira. Que este mundo possa conhecer esta paz. Obrigado, Deus. Nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo e pedindo abençoar-nos com a tua graça, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe e até a nossa próxima EBD.